E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Sabe como é, né? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo sobre o brinquedo assassino. Brinquedo Assassino é um filme americano de terror de 1988, dirigido por Tom Holland. O filme foi lançado nos Estados Unidos dia 9 de novembro de 1988. Ele foi recebido com sucesso moderado e desde então se transformou em um clássico dos filmes de terror. Tudo começou em Chicago, Illinois, na noite de 9 de novembro de 1988. Charles Lee Ray, o notório estrangulador de Lakeshore, está sendo perseguido pelo detetive Mike Norris. Abandonado por seu parceiro de crimes, o assassino refugia-se numa loja de brinquedos, na qual é fatalmente atingido no coração por um tiro do policial. Mas antes de morrer, Charles Lee Ray utiliza seus conhecimentos de magia negra para realizar um ritual de voodoo a fim de transferir seu espírito para o boneco da linha Good Guys. Durante o ritual, um raio atinge e destrói a loja, selando a transferência do espírito do psicopata para o boneco. No dia seguinte, em meio aos destroços da loja, o mesmo é achado por um mendigo, que o vende para Karen Barclay, como presente de aniversário para o seu filho de 6 anos de idade, Andy Barclay. Vivendo agora como boneco bonzinho, Charles Lee Ray descobre que precisa transferir sua alma do boneco para o corpo da primeira pessoa a quem revelou seu segredo, ou seja, o Andy, a fim de ressuscitar ou ficar preso no boneco para sempre. O menino que sobreviveu aos ataques do serial killer, que se passou de um brinquedo e o transformou em um instrumento de terror e morte, refez sua vida com o auxílio da família. Mas, na tentativa de salvar a sua reputação, os fabricantes do brinquedo assassino o reconstroem para provar que não há nada de errado com ele. Ao fazerem isso, eles trazem a alma do serial killer de volta à vida e, novamente, o brinquedo passa a ameaçar a vida do garoto. Após 8 anos, o garoto que era perseguido pelo boneco assassino se tornou um adolescente matriculado em uma academia militar. A companhia que fabricou o brinquedo acredita que depois de todo esse tempo, a má publicidade em virtude dos trágicos acontecimentos tinha acabado. Assim ela fabrica o terrível boneco outra vez, usando material antigo, o que faz com que mais uma vez o espírito do serial killer volte à vida. Tiffany, a namorada de Charles Lee Ray, o famoso serial killer quando ele era vivo, sente a falta dele desde quando a sua alma foi transferida para o boneco. Assim, Tiffany consegue resgatar os restos de Chuck, que estavam sendo guardados como evidência policial. Através de um ritual voodoo, ela faz com que a alma do seu ex-namorado volte para o boneco. A única coisa que posso falar sobre ele é que o filho do Chuck não sabe de que lado ficar, do bem ou do mal. Este filme, Chuck tem uma meta a cumprir. Ele está determinado a terminar o trabalho que começou há 25 anos e desta vez chegará a um final sangrento e chocante. O filme foi inspirado numa vingança realizada por uma enfermeira jamaicana, habilidosa em magia negra e voodoo, que estava insatisfeita com a família Otto. Ela entregou ao garoto Eugene Otto um boneco possuído em Key West em 1904. De acordo com os familiares, Eugene era flagrado constantemente conversando com o brinquedo e ele costumava aparecer em lugares estranhos e ter movimentos não condizentes com a sua capacidade. Certa noite, os pais foram acordados com gritos de desespero do menino, móveis derrubados e a presença macabra de Robert. Depois que Eugene morreu em 1974, o boneco que ficava em seu sótão foi vendido para uma nova família, onde fatos similares foram testemunhados com uma menina. Mesmo hoje em dia, após 40 anos, ela ainda afirma que o boneco quer matá-la. Atualmente o boneco faz parte do Museu Martelo, em Key West. Dizem que se você quiser tirar uma foto com ele, deve pedir educadamente ao boneco, senão...
Em 1896, uma empregada praticante de voodoo, segundo a história, descontente com seus patrões, resolveu fazer algo para retribuí-los. Ela deu de presente ao filho do casal, Robert Eugene Ginny, um boneco de 1 metro de altura e recheado de palha. Ele tinha um rosto humanizado e se tornou muito adorado pelo garoto, e ele decidiu chamar o boneco de Robert. O boneco se tornou companhia inseparável de Ginny. Seu pai costumava ouvi-lo, constantemente falando com o boneco. Isso seria normal se os pais não ouvissem Ginny respondendo a si mesmo com uma voz completamente diferente da sua. Coisas estranhas começaram a acontecer. Os vizinhos diziam ver Robert aparecer de janela em janela quando a família estava fora de casa. Ginny começou a culpar o boneco quando algo de errado acontecia. Os seus pais diziam ver risos do boneco e podiam jurar ver vulto de Robert correndo pela casa. Ginny começou a ter pesadelos e acordar gritando. Quando seus pais entravam no quarto, encontrava tudo bagunçado, com os móveis virados. O menino encolhido com medo e o boneco nos pés da cama sentado. Foi o Robert, dizia o menino. O boneco foi colocado no sótão e ficou lá por muitos anos. Quando os pais de Ginny morreram, ele redescobriu Robert do sótão. O poder de Robert sobre Ginny era muito forte, e no momento em que Ginny pôs os olhos em Robert, sua influência pode ser sentida novamente. A esposa de Ginny sentia-se desconfortável com o boneco e um dia cansou-se do olhar incômodo do boneco e o devolveu ao sótão. Ginny ficou chateado e exigiu que Robert tivesse um quarto só para ele e onde pudesse ver a rua pela janela. Ele colocou o boneco em um quarto próximo à janela e pouco tempo depois, a sanidade de Ginny começou a ser questionada. Muitos diziam ver Robert na janela rindo de suas caras quando passavam pela casa. As crianças evitavam passar perto da casa com medo do olhar maligno de Robert. Ginny disse que certa vez, ao visitar Robert em seu quarto, encontrou-o na cadeira de balanço com muita raiva do seu quarto. Isso fez com que Ginny se enchesse de Robert, mas o boneco tinha outros planos. Ginny morreu em 1972 e a casa foi vendida a uma outra família e o conto de Robert foi esquecido. Mas Robert esperou pacientemente até ser novamente redescoberto no sótão pela filha de 10 anos dos novos proprietários da casa. Pouco tempo depois, a menina começou a se queixar que Robert a torturava e infernizava sua vida. Mesmo após 30 anos, ela continua a afirmar que o boneco estava vivo e queria matá-la. Robert, ainda vestido em sua roupa branca de marinheiro, vive confortavelmente, ainda bem guardado no Key West Martello. Funcionários do museu continuam a relatar que Robert ainda faz seus velhos truques nos dias de hoje. O nome verdadeiro do Chuck é Charles Lee Ray, que é derivado dos nomes de 3 notórios assassinos, Charles Manson, Lee Harvey Oswald e James Earl Ray. No roteiro original escrito por Don Mancini, o público imaginava que o real autor dos assassinatos seria o menino Andy, em vez do boneco. A ideia foi usada mais tarde por Kevin Tenney no filme A Vingança do Pinóquio. No primeiro filme, na cena em que Chuck corre atrás de Meg no corredor, Chuck foi na realidade interpretado pela irmã mais nova de Alex Vincent, o ator que faz o menino Andy no filme. Em uma ideia que foi abandonada, Chuck se tornaria aos poucos cada vez mais humano enquanto Charles Lee Ray vivesse dentro do boneco e começaria, por exemplo, a crescer barba no brinquedo. Brad Dourif, o narrador do Chuck, corria ao redor do estúdio de gravação para fazer a voz exigida para o boneco em algumas cenas, e por isso ele ficava esgotado após cada gravação, e na verdade ele quase desmaiou após fazer o grito do Chuck enquanto ele era queimado vivo. No enredo original, o menino Andy corta sua própria mão e faz pacto de sangue com Chuck, o que transforma o boneco em humano. Durante o lançamento do primeiro filme, uma multidão de manifestantes se reuniu em frente ao estúdio MGM para exigir que o filme fosse cancelado. Os repórteres transmitiam ao vivo a confusão e o produtor ficou perturbado com o que viu.
O produtor disse que poderia resolver a situação em 10 minutos e foi exatamente o que ele fez. Ele nunca revelou o que falou para os manifestantes. O filme sempre foi acusado de inspirar atos violentos nas crianças. O diretor Tom Holland defendia o primeiro longa da franquia, ao declarar que os espectadores dos filmes de terror só poderiam ser influenciados caso já fossem desequilibrados para executarem atos de crueldade. Antes do diretor decidir pelo nome Brinquedo Assassino, a segunda opção foi Camarada de Sangue. Na primeira versão do roteiro, Andy era quem fazia um pacto com o diabo para que o boneco ganhasse vida durante a noite e atacasse os seus inimigos. No entanto, um enredo com a criança vilã não fez muito sucesso e rapidamente foi substituído pela história que você conhece. Um dos slogans mais famosos da saga do boneco assassino fazia referência a outro filme de terror, A Hora do Pesadelo. O slogan dizia o seguinte: quando as pessoas têm pesadelos, elas sonham com o Fred, mas quando o Fred tem pesadelos, ele sonha com o Chuck. Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Clique em gostei aqui embaixo e não deixa de se inscrever no canal para sempre receber as atualizações de vídeo. Favoritando e compartilhando esse vídeo no seu Twitter, Facebook, você ajuda na divulgação e fortalece ainda mais o nosso canal. E não se esqueça também de passar na fanpage do canal no Facebook, ela é bem interativa e legal e vocês ficam por dentro também dos próximos vídeos. E galera, comente, com a sua opinião, dica, sugestão, sempre é muito bem-vinda. Então é isso galera, até mais, beleza? Fui!